Você já ganhou um presente? Se o homem se fiasse em ganhar presente, em ser lembrado, né? E os dias dos pais, olha aí, o homem é lembrado, como é comemorado, qual é a diferença? Sabe, se o homem se fiasse nisso, em ganhar presentes, em ser reconhecido, como é que já estava a vida de homens e mulheres se o homem decidisse seguir os padrões ditados pelo mundo? Porque a mulher cobra um amor que venha de impactos. Você tem de impactar o amor. Qual é o princípio verdadeiro do amor? E essa questão de dar, de ganhar, de receber. Porque muitas vezes a pessoa ela não está dando um presente para o outro. É uma inversão, na verdade. Ela está querendo receber, ela está cobrando. Então, quando ela faz essa, muitas vezes, não estou falando que é todas as vezes, quando faz essa ação, é uma provocação para uma resposta de maior ou igual, né, peso da ação que foi feita. Curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações que a gente já está quase chegando a 100.000K, mas ajuda a gente a chegar cada vez mais rápido. Olha aí, se você não é inscrito, se inscreve, vem para junto da gente, vamos crescer juntos e vamos aprender sobre o chamado e a missão de homens e de mulheres. Essa moça aqui, ela vem trazer uma história, a história da vida dela sobre o não ganhar presentes. O quanto ela queria ganhar presentes e o quanto isso não se concretizou na vida dela. Escuta o que ela vai dizer. Eu nunca ganhei presente do Dia dos Namorados. Faz 9 anos que eu sou casada e eu nunca ganhei presente do Dia dos Namorados. E pra mim, quando eu comecei a me relacionar com meu marido, era muito esquisito não ganhar presente. Porque a linguagem de amor da minha casa é presente. Alguns anos eu fiz um vídeo aqui no TikTok que viralizou justamente por falar isso, porque é um dia que eu já passei uma situação, eu vou contar pra vocês. Eu fiz uma surpresa de Dia dos Namorados pra um antigo namorado. E no que eu fiz essa surpresa, eu ganhei de presente dessa surpresa um grande pé na bunda. Na minha cabeça, eu estava fazendo o que todo mundo me ensinou a fazer, que é presentear para demonstrar amor. Mas a pessoa não recebeu como amor, ela se sentiu invadida. E aí, eu não sei porquê, eu acho que eu tive um bug mental e eu apaguei essa situação da minha cabeça. Olha só, ela fez a surpresa porque ela tinha aprendido que a linguagem do amor é você dar presente. E a linguagem do amor não é dar presente. A linguagem do amor não é para um momento, para um instante. Essas coisas acabam tendo um peso crescente. Você dá um presente agora, depois você tem de dar outro tipo de presente. Sabe, a coisa vai ficando mais cara, vai virando uma bola de neve e às vezes entra numa condição infazível, né? Que você não tem condições depois de continuar fazendo. Eu fiz um neologismo aqui, mas essa palavra infazível não existe, eu inventei. E se torna assim uma coisa que é irrealizável, a pessoa não consegue mais depois ficar naquele mesmo padrão, porque antigamente era uma coisa. Pastor Jaime Kemp disse que deu rosas para sua esposa no dia do aniversário dela. Todos os aniversários, todos os aniversários dela. Mas hoje, se um homem fizer isso, meu Deus, flor de novo. Ele não tem criatividade, ele não entende a condição. Tende a haver um crescimento, uma nova performance em cima disso. E ela foi criada pensando nisso, mas quando ela fez, e eu não sei o que foi que ela fez para um ex-namorado, o cara surtou e desapareceu. E quando eu conheci meu marido, que é uma pessoa extraordinária, nós estávamos em situações de vida muito diferentes, onde eu era acadêmica, estudante, e ele já tinha uma profissão. Então, na cabeça dele, não fazia sentido eu presenteá-lo com um dinheiro que não era meu, que no caso era do meu pai,
Então, ele não via isso como um ato de amor. Ele até se sentia constrangido. Só que eu demorei pra entender isso. E no primeiro presente pra ele que eu dei do Dia dos Namorados, que ele percebeu que eu tinha usado o dinheiro do meu pai pra dar, ele chamou a minha atenção. Então, o que era pra ser um presente, que obviamente ele achou muito bonito o presente e tal, mas não causou o impacto de amor que eu gostaria de ter passado. Olha só, o sentimento do homem, né? Como que o homem é? Não é o presente, é o sentimento, é a verdade, não é um ganhar, não é uma troca. Entende a condição do homem ali? É sentimento, é o estar junto. Ela estava repassando para ele algo que nem ela mesma produzia, quer dizer, ela estava pegando de outro para repassar para ele. E o homem não precisa disso. Olha como é fácil viver com o homem. O homem não precisa de ser bajulado, de ser mimado, de ir para a condição de coisas que foram criadas socialmente. O homem é muito prático, muito dentro do real, e isso não diminui a afetividade dele. O homem é mais afetivo do que a mulher, ele ama mais do que a mulher, e essa é uma das provas que ele ama mais, porque ele não precisa de nenhum recurso extra para que ele permaneça, para que ele continue amando, para que ele continue vendo graça, vendo beleza, se deslumbrando. E foi aí que eu entendi que tá tudo bem amar diferente, que tá tudo bem não seguir a manada. Hoje, a gente não se presenteia em nenhuma data especial. A gente sempre faz mimos, atos de serviço. Então, esse ano, por exemplo, no aniversário dele, eu coloquei plaquinhas de feliz aniversário para ele nos nossos cachorros. E eles estavam esperando ele com plaquinhas e a gente cantou um parabéns e deu um abraço. E foi lindo, foi maravilhoso. Ele amou, ele achou super fofo. Esse Dia dos Namorados, pela primeira vez, depois de quase 10 anos juntos, a gente vai passar em algo que a gente levou todos esses anos para construir juntos. E para mim, não há presente maior na vida do que desfrutar de conquistas, de momentos, e que os presentes, eles se tornem momentos de lembrança das suas pessoas preferidas no dia a dia, que foi isso que ele me ensinou. Olha só, construíram juntos. Eles fizeram juntos. É isso daí, é convivência. Dentro do padrão masculino, na mente do homem, ele vai sempre para o padrão primordial, para o homem primitivo, para a condição real da vida, convivência, que constrói junto, que faz junto. Bom, especialmente nesse momento que as redes sociais nos mostram as pessoas ganhando presentes megalomaníacos, grandes, declarações, fazendo o Dia dos Namorados se tornar aquele momento especial, talvez você se sinta menos amada. E aí os presentes megalomaníacos, grandes, veja a coisa cada vez maior e cada vez pior. Por quê? Porque é para o lado de um só. É a mulher tendo de ser idolatrada e se não segue aquele padrão, ela, perde a conjuntura emocional de amar. Ou infeliz por não estar vivendo isso no seu relacionamento, mas você tem tantas pequenezas, tantas outras pequenezas para ser feliz todos os dias, que talvez isso seja muito pequeno. Só que você só tá vendo o que as pessoas estão mostrando. Então, tenta amar teu marido hoje, de verdade, teu namorado, que às vezes ele tá ali tentando amar de um jeitinho diferente, talvez ele não tenha grana pra te dar um presente legal agora, mas vê a boa intenção, vê as ações do dia a dia, vê se realmente o presente não tá escondido aí no meio das coisas que ele faz todos os dias por você. E não só na demonstração pública e megalomaníaca de afeto. Sabe? As pessoas foram levadas a viver debaixo dos padrões comerciais. Esse dar presentes foi criado pelo comércio explorador que depende de vender. Então, ele cria condições para vender e cria datas e momentos para que ele possa estar se autonutrindo. Qual é o padrão de Deus? Se a gente perguntar para os meninos e meninas, homens e mulheres, qual é o padrão de Deus para os relacionamentos, a gente fala de cristãos, tá? Eles não sabem qual é o padrão de Deus para os relacionamentos. Mas quais os padrões do mundo? Você tem de levar para sair, você tem de dar flor, você tem de ir pro barzinho, você tem... Esses são os padrões do mundo. Amar é convivência, amar é enfrentar junto, amar é crescer e se desenvolver junto.
é minimizar os impactos dos sofrimentos das causas da vida, das coisas que vão acontecer juntos. Você vai vencer junto as dificuldades financeiras, porque você tem uma pessoa do seu lado e no mínimo 50% ali já vai estar garantido. É minimizar os impactos de trabalho também, porque quando você tem uma pessoa do seu lado, mentira que o seu trabalho dobra, multiplica. Não, ele diminui. Quando a mulher perde a presença do homem do lado dela, fica o peso todo em cima dela. Quando ela tem um homem ao lado, o trabalho é também partilhado, é também dividido. O conceito, os padrões de Deus é ver, se não o bem em cada um, é convivência, é conseguir vencer todos os males, todos os problemas, todas as dificuldades. E quando você começa a ver o bem em cada um, você vai ver o bem em todos. Você vai ter um olhar bom. E se teus olhos forem bons, porque nós somos luz, nós irradiamos energia. Essa energia transformadora, essa luz, brilha mais perto de si mesma, mas brilha longe, e onde ela alcança, ela tem o poder de fazer ver melhor. Sabe? Ver melhor. Deixa aqui seu comentário. E o que você acha sobre essa questão de o homem ter de ficar surpreendendo, da namorada ter de ficar surpreendendo o namorado, dos presentes, né, para abastecer o comércio, para seguir as normas ditadas pelo mundo e você deixar o essencial de fora, que é a convivência. No relacionamento, mais importante não é o presente, é a convivência. Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. Nos apoie. Tem um QR Code aí. É só você colocar o seu celular na direção do QR Code. Apoie o nosso trabalho. Ou venha fazer parte com a gente no Seja Membro. Tem muito material lá, um material poderoso também, tanto quanto os livros. Tem 2 treinamentos, tem vídeos da atualidade, tem diversos PDFs, tem, olha, muito material de crescimento. Então, você nos apoia e a gente devolve um pouquinho para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.